hoje eu estou aqui para conversarmos sobre mais uma aula de matemática. Esta atividade ela está no caderno Trilhas de Aprendizagens do 4º ano. Ela começa na página 69 e termina na página 70. Chama-se os poliedros. Poliedros? O que são mesmo poliedros, professora? Vem comigo que nós vamos lembrar. Os poliedros nada mais são do que sólidos geométricos, coisas que nós podemos pegar. Os sólidos geométricos estão divididos em 2 grupos, os poliedros e os corpos redondos. Os corpos redondos são aquelas caixinhas que rolam, porque possuem superfícies arredondadas, como por exemplo o cilindro, o cone e a esfera. Já os poliedros, se caírem no chão, a gente costuma dizer que eles não rolam. Por quê? Porque todas as suas superfícies são planas. Os poliedros são formados por polígonos. São polígonos. Os polígonos são as faces. Vocês já sabiam disso, só que vocês não conheciam com este nome. A palavra polígono significa muitos ângulos. Poli, que significa muitos, e gonos, que significa ângulos. Ângulos, professora? Os triângulos, eles são polígonos. Por quê? Porque eles possuem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Olhem aqui, ó. 1 lado, 2 lados, 3 lados. 1 vértice, 2 vértices e 3 vértices. E os ângulos, professora? Parte interna da figura, formada pela intersecção, pela união de 2 retas. Olhem aqui, ó. 1 ângulo, 2 ângulos e 3 ângulos, certo? Vamos para a próxima. O quadrado e o paralelogramo também são exemplos de polígonos, polígonos de 4 lados. Esses polígonos são denominados quadriláteros. É? Só que nós vamos avançar um pouquinho e nós vamos ver que o quadrado é uma figura geométrica muito especial. Vejam só. Classificação dos quadriláteros. O quadrado ele está aqui nesta ponta, estão vendo? Então, aqui, os quadriláteros, figuras de 4 lados, elas podem ser classificados entre os trapézios e os não trapézios. Os não trapézios é muito fácil da gente aprender. Por quê? Porque os não trapézios eles não possuem lados paralelos. As retas elas caminham, elas vão em direção opostas, por isso que não são paralelas. Paralelas são todas as retas que caminham para o mesmo lado. Os trapézios, eles têm pelo menos 2 lados paralelos. Olhem aqui, ó. Esta reta vai na mesma direção que essa. Por isso que esta figura aqui é um trapézio. Esta em direção a esta e esta em direção a esta, ok? Só que entre os trapézios, nós também temos os paralelogramos, que possuem 2 pares de lados paralelos. Vejam aqui, esta reta vai na mesma direção que esta. Esta reta vai na mesma direção que esta. Por isso que esta figura chama-se paralelogramo. O paralelogramo, ele pode ser retangular, ele pode ser um retângulo, porque possui 4 ângulos retos, que são ângulos de 90 graus, sobre os quais nós conversaremos mais para frente. E eles também podem ser um losango. Losango nada mais é do que um quadrilátero que possui os 4 lados com a mesma medida. Então, vejam só, o quadrado ele é um retângulo porque possui 4 ângulos de 90 graus, 4 ângulos retos. Ele também é um losango porque possui todos os lados com a mesma medida. Ele é um paralelogramo porque ele possui 2 pares de lados paralelos, este paralelo a este e este paralelo a este. E ele também é um trapézio, por quê? Porque se o trapézio possui pelo menos um par de lados paralelos e ele possui 2, ele também é um trapézio, ok? Mas isso é só a título de curiosidade. Vamos voltar para a nossa atividade. Nós estamos falando sobre os poliedros, não é verdade? Quais são as características de poliedros? Nós já falamos que eles são formados por faces planas. Ele possui face
ele possui vértice, que são as pontinhas, e ele possui aresta, que nada mais são do que as colunas, que fazem com que as faces não caiam. Os poliedros são divididos em dois grupos: os prismas, que possuem duas bases, uma base superior e uma base inferior, e faces retangulares. E as pirâmides, que possuem apenas uma base e faces laterais triangulares unidas no alto por um único vértice. Vejam aqui, o prisma de base hexagonal, ele vai possuir duas bases com 6 lados, 6 ângulos e 6 vértices. Faces laterais retangulares, 6 faces. O prisma triangular, ele possui duas bases em formato de triângulo, faces laterais retangulares, certo? O prisma pentagonal possui duas bases pentagonais com 5 lados, 5 vértices e 5 ângulos e 5 paredinhas retangulares, que são as faces laterais deste prisma. A pirâmide de base triangular possui aqui embaixo 3 vértices e um único vértice superior. A pirâmide de base quadrangular, 4 lados, 4 vértices aqui embaixo, 4 faces laterais triangulares e um único vértice superior. E do mesmo modo, a pirâmide pentagonal. 5 lados aqui na base, 5 vértices na base, 5 faces laterais triangulares e um único vértice superior. O importante é que você saiba que os sólidos eles fazem parte da nossa vida. As pirâmides do Egito, por exemplo, são pirâmides, o nome já diz. A sua bola de vôlei ou de futebol, por exemplo, ela representa uma esfera. O rolinho de papel higiênico ou de papel toalha, ele tem o formato de um cilindro. O funil, que a mamãe utiliza para não deixar as coisas escaparem das garrafas, é um cone. Muito bem! Coloquei na cabeça porque o chapeuzinho de aniversário também tem o formato de um cone. Uma caixinha de palitos de dente. Um sólido geométrico. E esta aqui, olha, é também uma caixinha de palitos de dente, porém possui a base, duas bases, e por isso é um prisma. Possui bases hexagonais, com 6 lados, olhem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A caixinha de leite, uma caixinha de relógio e por aí vai. Está feito o desafio. Procure na sua casa representações de sólidos geométricos. Onde eles estão na sua casa? Procurem, encontrem, façam uma lista e anotem para sua professora. Eu aposto que ela vai adorar saber onde estão esses sólidos aí na sua casa. Feito o desafio? Agora vamos voltar para a nossa atividade. Na nossa atividade está escrito o seguinte: as faces dos poliedros. Os poliedros são figuras geométricas espaciais, nas quais as superfícies possuem a forma de polígono, ou seja, podem ser triângulos, quadriláteros, pentágonos ou hexágonos, que foi o que nós acabamos de ver. Os triângulos são polígonos de 3 lados, os quadriláteros são formados por 4 lados, enquanto os pentágonos possuem 5 lados e o hexágono 6 lados, e assim por diante. Vamos praticar. Número 1. No quadro a seguir estão representados 4 polígonos, um triângulo, 2 quadriláteros e um hexágono, e 4 poliedros, um cubo, um prisma de base triangular, uma pirâmide de base quadrada e um prisma de base hexagonal. Registre o número de polígonos, que são as faces, necessários para construir cada poliedro. Os polígonos são as faces dos poliedros. Então, aqui vocês terão um cubo, um prisma de base triangular, uma pirâmide de base quadrada e um prisma de base hexagonal. Aí vocês terão que dizer
quantos triângulos foram necessários para formar cada um desses sólidos. Se não tiver sido necessário nenhum triângulo, por exemplo, basta que você coloque o número 0. Aqui, quantos quadrados foram necessários para formarmos cada um desses sólidos? Quantos retângulos foram necessários e quantos hexágonos foram necessários? É essa atividade. Não esqueça que você também deve considerar como face as bases, ok? Então, conte as bases e as faces laterais. Tudo bem? É isso. Eu espero tê-los ajudado. Até a próxima aula. Um beijo e bons estudos!